Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Fala, nação. Mais um empate, né, com um gostinho amargo. Esse que deixa um sentimento de faltou muito pouco para voltar a depender só de si para ser campeão brasileiro. O Atlético Mineiro tropeçou para o Atlético Goianiense, então era só ganhar do Cuiabá, uma vitória mínima, 0-0 valia, mas que coloca o torcedor de novo naquela gangorra de emoções, né? Você sai de uma partida impecável, ou quase isso, na vitória por 3-1 sobre o Juventude, né, com direito a gol de falta, enfim, uma partida empolgante mesmo, apesar de ser o Juventude, com todo o respeito ao Juventude, mas uma partida empolgante, para outra em que o Flamengo carece de ideias, de criatividade, de proposta, enfim, um Flamengo que, sei lá, poderia estar em campo até agora e não teria conseguido achar ou criar nenhum espaço na defesa do Cuiabá, que foi muito bem, né, conseguiu exercer aí com maestria a sua proposta, mas que contou com uma grande ajuda de um Flamengo nada inspirado na noite do último domingo. E que também não é uma novidade desse time do Renato, né? Tá seguindo de fato até um roteiro de tropeçar e desperdiçar pontos antes de um jogo muito importante por outra competição, antes de um jogo mata-mata, se é que pode resumir assim. E aí eu vejo várias pessoas tentando justificar ou encontrar uma resposta para essa mudança de postura do Flamengo, né? Como é que o Flamengo pode perder de 4-0 para o Internacional num jogo e golear no jogo seguinte? Como é que o Flamengo pode ser derrotado para o Grêmio, depois de ter eliminado o Grêmio na Copa do Brasil e ter sido derrotado no Campeonato Brasileiro? Como é que ele consegue vencer o Barcelona e vencer com propriedade, vencer bem? E aí eu vejo gente falando que o Renato prioriza a competição A e B, vejo gente também falando que é questão tática, fazendo algumas análises, e que para mim a principal delas, a principal razão, né, assim como essas pessoas, eu também vivo de opiniões, a gente não vai conseguir cravar exatamente o que é, mas a minha opinião é que é 98% emocional. Assim, o grande fator para mim, que é o único fator de fato que eu vejo em todos esses tropeços do Flamengo, seja na derrota, seja no empate, é a questão emocional. Eu vejo muita diferença, assim. Um exemplo claro, por exemplo, é o Bruno Henrique jogando contra o América Mineiro e o Bruno Henrique jogando contra o Barcelona. A diferença que isso acontece não é só o Bruno Henrique, é quem faz a bola chegar ao Bruno Henrique, é quem tá jogando lá na frente com o Bruno Henrique. Enfim, eu tenho visto muita dificuldade do Renato em motivar mesmo, talvez até o próprio Renato não consiga se motivar tanto para um jogo de campeonato de pontos corridos, né, em que ainda tem muita rodada a se disputar, apesar de estarmos próximos do fim, ainda tem muita rodada, ainda muita coisa pode acontecer. O Flamengo ontem foi a campo com 11 pontos de diferença e poderia ter terminado a rodada dependendo só de si. Então é um campeonato muito dinâmico, assim como o futebol, é um campeonato que muita coisa pode acontecer e ainda tem um adversário que é relativamente mais fraco, é mais fraco, né, que é o Cuiabá, foi o América Mineiro. No caso do Grêmio, do Internacional, isso não casa, mas do Grêmio, por exemplo, você tinha acabado de eliminar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, estava enfrentando pela segunda vez consecutiva, sentiu o time muito mais baixo do que o próprio time que jogou contra o Grêmio na rodada anterior, da decisiva, né, da Copa do Brasil, enfim. O único ponto para mim que liga em todos esses tropeços é justamente o emocional. E é por isso que, para mim, o grande quê dessa questão é o fator emocional. Assim, você tem quem fala que o Flamengo prioriza A ou B, eu discordo em parte, justamente porque, por exemplo, ontem o Renato foi a campo com a força máxima que ele tinha à disposição, né? O próprio Renato já garantiu que ele só poupou contra o ABC. Então, para mim, esse debate já cai por terra pelo jogo de ontem, pela última contra o Bragantino também, porque o Renato também utilizou sua força máxima dentro do que ele tinha. Tinham vários desfalques, mas ele foi com a força máxima que ele tinha. E o tático também não, porque o Flamengo que perdeu para o Grêmio é muito diferente do Flamengo que perdeu para o Internacional. O que empatou com o América é muito diferente do que empatou com o próprio Cuiabá, né? Então, você vê pontos, alguns em comum, sim, mas que não são incomuns em todos. Pode ser comum,
sei lá, o empate do América, o Flamengo pecou nisso aqui, justamente como pecou nisso aqui com o Grêmio. Um pontinho outro, mas não o geral, né? O Flamengo de ontem, contra o Cuiabá, por exemplo, um Flamengo com muita dificuldade de se entender em campo, de se encontrar, de furar o bloqueio, pra mim é muito diferente do Flamengo do Bragantino. Muito diferente. Era um Flamengo que me alertava para outros problemas que não os mesmos de ontem. Então, na minha opinião é essa. O Flamengo, o maior problema de um jogo às vésperas de decisivo é o fator emocional. Não vejo o Flamengo com essa chave, sabe? É de fato uma decisão contra o Cuiabá. A gente precisa mesmo somar esses 3 pontos, porque eles são fundamentais, tão fundamental quanto o jogo com o Atlético Paranaense na semana que vem. Eu não vejo ainda essa questão do emocional, né? De você entender que tudo, na verdade, agora chegou num ponto em que todos os jogos são de fato decisão e que todo jogo é muito importante. Vocês podem discordar, como eu disse, na verdade não tem certo, não tem errado, né? Isso é uma questão mera de opinião, ninguém vai conseguir cravar, mas deixem nos comentários aqui que a gente vai analisando.